Bom dia. 17,9 bilhões. A Assembleia aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. Operação Custo Político. Propina de 6 milhões. Ministério Público Federal denuncia ex-secretário da SEAD, Evandro Melo, por corrupção. Produção de bicicletas no Polo Industrial de Manaus em alta de 10,7% no primeiro semestre do ano. Pautas bomba aprovadas ou prontas para votação no Congresso podem gerar rombo de 72 bilhões nas contas públicas. Ministério Público acusa americano por propina de 31 milhões de dólares a ex-diretores da Petrobras e ao MDB. Petrobras reduz preço da gasolina nas refinarias pela primeira vez desde 22 de junho. Real manda representante ao Brasil para contratar Neymar. Foi o maior julgamento do pós-guerra. Noiva nazista é condenada à prisão perpétua. Já identificados 20 envolvidos em linchamento e ataque contra a unidade policial em Borba. Pânico no Morro da Liberdade. Ao sair da escola, estudante assassinado e suspeitos do crime também foram mortos em troca de tiros com a polícia. Na madrugada, um homem executado em rua da Cidade Nova. É o Jornal da Manhã que começa agora, 5h49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Com alguma nebulosidade, Manaus amanhece com 24 graus de temperatura. A máxima poderá chegar nos 33 graus. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 5 milímetros. A umidade do ar está em 94%. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É sexta-feira, 13 de julho. Portanto, é sexta-feira 13. Chegamos aos 194 dias do ano e faltam 171 para terminar 2018. Dia de Santo Henrique, de Nossa Senhora da Rosa Mística e de Santa Teresa de Jesus dos Andes. Comemoramos ainda o Dia Mundial do Rock, o Dia do Cantor e o Dia do Engenheiro Sanitarista. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Brigadeiro Eduardo Gomes, apesar de uma névoa úmida encobrir parte da cidade. Segundo informações do Infraero, apenas um voo atrasou nesta madrugada. O militar de Ponta Penada também opera normalmente. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1901, Santos Dumont contorna a Torre Eiffel com um dirigível. 1977, um blackout deixa a cidade de Nova York no escuro por 25 horas, causando massivos saques e incêndios criminosos. 2.000 são presos. 1997, Cuba recebe os restos mortais de Ernesto Che Guevara. 1985, realização do Live Aid, combinação de artistas lendários da música pop e do rock mundial em prol dos famintos da Etiópia. 1990, instituído no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei número 8.069/90. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Aqui estão as notícias. Os rodoviários do transporte público em Manaus paralisaram linhas do terminal de integração 1 no centro da cidade no meio da tarde de ontem, causando um verdadeiro caos no trânsito. A manifestação durou cerca de 1 hora. Eles cobram pagamentos de salários atrasados. Durante a paralisação, 2 ônibus, sendo um da empresa Via Verde e outro da empresa Eucatur, foram depredados. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado informou que a falta de pagamento ocorreu porque as empresas estão com problemas no fluxo de caixa. As empresas já pagaram 50% do salário nesta quinta-feira e estão negociando o pagamento do restante para a próxima terça-feira, dia 17 de julho. Cerca de 8.000 trabalhadores do transporte público foram afetados, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte. As empresas alegam diminuição de 30% no número de passageiros nos últimos 2 anos. Essa não dá para engolir. Roberto Pellegrini, o transporte coletivo na cidade, como é que está nesse instante? Muito bem, Paulo Guerra. O transporte coletivo, nas saídas, nas garagens, tudo dentro da normalidade. Paulo, nos terminais também, movimentação intensa. A gente pode afirmar que a saída dos ônibus está-se de maneira tranquila nesse momento. O Jornal da Manhã ontem já antecipava o que poderia acontecer, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, salário atrasado, plano de saúde cortado, outros benefícios aí que já haviam sido acertados, inclusive lá no Tribunal do Trabalho, na Delegacia Regional do Trabalho, tudo, as empresas não estão cumprindo absolutamente nada. Salário atrasado, e nós ontem já comentávamos, Paulo, que a qualquer momento poderia acontecer uma paralisação. E assim aconteceu, foi por volta de 16 horas já.
Pois é, o Jornal da Manhã havia antecipado de que isso poderia acontecer, inclusive até apelamos, né, Peregrini? Se vai parar, não tire o carro da garagem. Pois é, né? Nós fizemos aqui esse pedido, mas a paralisação deu-se no centro da cidade. Toda a extensão, praticamente, da Avenida Leonardo Malcher e Constantino Neri, né? Aquele cruzamento ali próximo ao Terminal 1, começou dali, tanto de quem vinha da Constantino Neri por centro, de quem vinha também pela Leonardo por centro, sentiu muito a questão aí da paralisação dos ônibus. Ontem tivemos alguns assaltos a ônibus na cidade, principalmente aqui no centro. Pelo menos 2 bandidos foram presos, Peregrini. Pois é, isso continua, né, Paulo? E alguns deles aproveitaram até a paralisação para poderem agir. E assalto a ônibus continua acontecendo muito na cidade. A gente noticiou aí na última terça-feira o ônibus da linha 600, que foi um verdadeiro pânico quando o ônibus articulado foi mudar, inclusive, o itinerário do ônibus para que os bandidos pudessem agir. Ontem foi assaltado o ônibus aqui na área central da cidade. 2 bandidos foram presos. Temos informações também de que ontem à tarde, em outro bairro da cidade, aconteceu um assalto a ônibus. E a bandidagem não para, Alberto Peregrini. Não para, Paulo, não para, e vem cometendo cada vez mais assaltos, né? A gente vem aí noticiando, e tanto também aquela questão do motoqueiro assaltando, tomando o celular das pessoas, isso vem acontecendo, infelizmente, todos os dias. Peregrini, aquela moça que desapareceu na cachoeira, em uma cachoeira lá em Presidente Figueiredo, ainda não foi resgatado o corpo dela? Infelizmente ainda não, Paulo. A Michele da Silva, 22 anos, carioca, que desapareceu aí no último final de semana, mais precisamente no domingo. Ela foi tirar uma selfie, estava fazendo fotos, quando de repente acabou se desequilibrando e caiu de uma altura de 12 metros e foi levada pelas águas. Corpo de Bombeiros continua no local, já existe a possibilidade de ela estar aí dentro de uma caverna, ou porque a água está levada para uma caverna, e o Corpo de Bombeiros continua trabalhando na questão. É difícil esse resgate, mas vamos confiar de que o Corpo de Bombeiros chegue até o corpo dessa jovem que lamentavelmente morreu lá quando passeava em Presidente Figueiredo. Mas, Peregrini, um homem caminhava por uma rua da Cidade Nova e foi executado. E a motivação desse crime? Não se sabe ainda, Paulo, em circunstâncias misteriosas, mas a polícia já acredita, inclusive, num acerto de contas, né? A polícia está investigando, mas esse homem foi executado na Cidade Nova e não se sabe ainda o motivo, nem tampouco quem praticou esse crime, que ocorreu aí já no começo da madrugada. Corre, pânico no bairro do Morro da Liberdade. Um jovem saía da escola e de repente ele deparou com com 2 homens que terminaram por matá-lo. Peregrini, o que aconteceu depois? Que chegaram no carro, Paulo. O jovem, conhecido como Dentinho, estava sentado à frente da escola, estava ao celular junto com outros colegas quando chegou esse carro misterioso e atirou. O primeiro tiro, Paulo, pegou no celular e depois no corpo do garoto. Aí ele começou a correr e os homens foram atrás dele. Mais na frente deram uma rajada de bala no corpo desse garoto. Foi muita bala. Nesse momento vinha passando um carro de polícia da 2ª SECOM, que foi em perseguição aos bandidos. Houve troca de tiros, os bandidos atiraram na polícia para matar. A polícia revidou e os 2 bandidos acabaram morrendo. Ainda bem, Peregrini, que mais 2 se foram e a polícia agiu muito bem. Bandidagem, troca de tiros e acerto de contas. Mais 2 foram mortos em troca de tiros com a polícia ontem à noite. Peregrini vai voltar com todos os detalhes daqui a pouco no Jornal da Manhã. Vamos sim, Paulo, daqui a pouco, se Deus quiser, com essas e outras informações. Vamos falar mais de transporte coletivo, dizendo também, Paulo, que o tempo é muito nublado, há dificuldade para quem está dirigindo nesse momento na zona norte e leste da cidade, por onde nós já passamos. Acredito que em outras zonas também o tempo é bem nublado, Paulo, e nós temos aí aquela neblina que é necessário ligar o farol do carro. Bem nublado realmente aqui nessa área da cidade. Paulo Guerra. Ainda há pouco mantivemos contato com o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e o Infraero informou que as operações de pousos e decolagens, apesar dessa névoa úmida que encobre parte da cidade, prejudicando a visibilidade, são normais as operações neste campo de aviação, que é o principal da cidade.
O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas inicia nesta sexta-feira as inscrições para a seleção de instrutores do acesso ao ensino técnico e emprego Pronatec na modalidade Médio-Tec. São oferecidas 185 vagas, sendo 65 para a capital e 120 para o interior do estado. As inscrições são online e vão até às 16 horas do dia 16 próximo, observado o horário de Manaus para preencher o formulário de inscrição e imprimir o comprovante. Secretaria de Segurança Pública inicia hoje em Iranduba as ações do projeto João e Maria. Quem tem os detalhes é J. Rai. Depois de várias reuniões preparatórias com autoridades e representantes de segmentos da sociedade local, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas vai implantar na manhã de hoje, aqui em Iranduba, o projeto de prevenção à violência que leva o nome de João e Maria. A cerimônia aberta ao público vai ser logo mais às 10 horas no Centro de Convivência do Idoso Honorina Lopes, no bairro Cidade Nova. A proposta do João e Maria é desenvolver ações educativas e mobilizar a sociedade em geral para combater a violência contra crianças, adolescentes, idosos e mulheres. O coordenador do projeto da Secretaria de Estado da Segurança Pública, capitão da Polícia Militar Guilherme Sete, destaca as estratégias utilizadas para alcançar os objetivos propostos. Qual é a estratégia para esse enfrentamento? O trabalho de palestras. Nós designamos profissionais de segurança pública, mulheres capacitadas, com conhecimentos acerca desses crimes que ocorrem com esses segmentos, e a partir daí, então, essas profissionais, elas adentram nas comunidades para discutir esse tema com a população. Nós envolvemos também profissionais de segurança pública do município, como a Guarda Municipal, envolvemos a Secretaria de Educação Municipal, a Secretaria de Assistência Municipal. Por quê? Porque quando a gente trabalha essas palestras, surge um monte de demanda, e aí essa parceria do governo do estado e município é fundamental para que a rede funcione em prol da comunidade. O projeto João e Maria foi iniciado em Manaus em março deste ano e aos poucos está se instalando também em municípios da região metropolitana. E interagindo com os nossos ouvintes, os cumprimentos de hoje vão para os moradores da Ilha da Marchantaria e do Paraná do Chiborena, comunidades que ficam na região do Rio Solimões, na zona rural do município. De Iranduba, J. Rai para o Jornal da Manhã. Ainda Sidney e Cleide, que estão acompanhando o Jornal da Manhã lá em Curitiba, no Paraná, dizendo que o frio ali, a temperatura no momento é de 1 grau. No período de 15 a 17 de agosto, a Prefeitura de Manaus realizará a 9ª edição da Semana de Estudos sobre o Orçamento Público no horário de 13 e 17 horas no auditório da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional no Parque das Laranjeiras. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas a partir da próxima segunda-feira, diretamente no endereço eletrônico portalesp.manaus.m.gov.br/capacitação. Temos informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Começou ontem a festa em comemoração ao aniversário da Princesinha do Solimões. Mas o Juizado da Infância e Juventude tem algumas recomendações para menores de idade durante o festival. O juiz de direito Eduardo Alves Walker, que responde pela 2ª Vara da Comarca de Manacapuru, deu publicidade para a portaria de número 01/2018, que trata das festividades do 86º aniversário de Manacapuru. O magistrado determina a proibição da entrada e permanência de crianças e adolescentes até 14 anos de idade, desacompanhados dos pais ou responsáveis. Na decisão, o juiz ainda ressalta que após as 22 horas, fica proibida a permanência de menores de 14 anos, ainda que acompanhados dos pais ou responsáveis. Para os maiores de 15 a 17 anos, só poderão permanecer no evento após o horário estabelecido na portaria, se estiverem acompanhados com os pais ou responsáveis com a documentação de identificação. Walker determina que os promotores do evento, no caso a Prefeitura de Manacapuru, cumpra os itens da portaria. Determinou ainda que sejam fixados cartazes com as orientações sobre as permissões e proibições quanto ao ingresso de menores no evento. O juiz estipulou ainda uma multa de R$1.000 para cada item descumprido na portaria, podendo ainda o promotor do evento sofrer sanções da lei. Outra proibição para menores de 18 anos
é vender, fornecer ou servir bebidas alcoólicas, cigarros ou qualquer outra substância proibida em lei a crianças e adolescentes, bem como a entrada e hospedagem de menores em hotéis sem autorização dos pais ou responsáveis, sob pena de responsabilidade penal, civil e administrativa e aplicação de multa de R$1.000 definida na portaria. De Manacapuru, Zeg-Deg, para o Jornal da Manhã. Zeg-Deg, eu gostaria de saber só quem vai fiscalizar essa portaria. Eu não entendi bem, um pai sair com um filho de 14 anos e depois ter que retornar para casa diante dessa portaria, pelo que eu entendi aqui. Mas algumas proibições são absurdas mesmo, Paulo. Incrível isso, viu? Principalmente nesse grande festival, viu? Pois é, algumas coisas aí realmente que extrapolam, e essa história de sair com o filho de 14 anos e voltar para casa porque ele não pode ficar em espaço público após as 22 horas, não dá para entender. Gostaria que... Isso sem falar que muitas vezes a festa começa a partir das 10 horas e 11 horas. Pois é, então o menino vai lá, dá uma olhada no palco e volta para casa. Ok. 6:08 em Manaus. Com o objetivo de melhorar o fluxo de atendimento nas agências do INSS, o INSS adotará a partir de 16 deste mês uma nova sistemática para consultas ao extrato previdenciário do trabalhador, também conhecido como CENIS. O segurando pode obter o extrato pela internet no site do INSS, o Meu INSS, ou fazer o agendamento para buscar o extrato em uma unidade de atendimento do INSS. O Meu INSS. Essa mudança na forma de acesso ao extrato previdenciário, também conhecido como extrato CENIS, CNIS, e outras certidões que já podem ser obtidas na internet, tem como objetivo agilizar o fluxo nas agências, o que resultará na redução do tempo de espera para os segurados que procuram uma agência do INSS para requerer um benefício. Nos últimos 12 meses foram mais de 9 milhões de atendimentos para a obtenção dos extratos e mais de 9 milhões para pedido de benefícios nas agências do INSS. Vale mencionar que algumas instituições bancárias disponibilizam diretamente a consulta ao extrato previdenciário. Quais são elas, Eduardo? O Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. 6:09. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima fará audiência pública com o objetivo de discutir o tema violências no trabalho, enfrentamento e superação. A audiência será realizada no dia 24 do mês de agosto, das 8h30 às 13 horas, no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus. Assédio moral, assédio sexual, acidente de trabalho, trabalho escravo, trabalho infantil, discriminação por gênero, idade, raça, deficiência e outros assaltos ocorridos em ônibus são exemplo de violências que ocorrem no âmbito de trabalho e que serão discutidas durante a audiência pública. São 3.000 vidas perdidas por dia nas estradas e ruas, ou a nona maior causa de mortes no mundo. Os acidentes de trânsito são o primeiro responsável por mortes na faixa de 15 a 29 anos, o segundo na faixa de 5 a 14 anos e o terceiro na faixa de 30 a 44 anos de idade. Atualmente, esses acidentes já representam um custo de 518 bilhões de dólares por ano, ou um percentual entre 1 e 3% do produto interno bruto PIB de cada país. Foram essas as informações que iniciaram o pronunciamento do deputado estadual Sinésio Campos do PT na manhã desta quinta-feira, na sessão especial em encerramento da campanha Maio Amarelo. Segundo o deputado autor da propositura, o objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos, órgãos de governo, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada, para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige nas mais diferentes esferas. Com a presença de várias autoridades dos poderes judiciário, legislativo e executivo, entre elas o governador Amazonino Mendes e o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões, a presidente do Tribunal de Contas do Estado, Yara Lins dos Santos, vai empossar na próxima segunda-feira às 10 horas no auditório do TCE o procurador de Contas João Barroso de Souza como novo procurador-geral do Ministério Público de Contas para o biênio 2018-2020. 6:11. De acordo com o IBGE, a pesquisa mensal de comércio de maio de 2018 no Amazonas mostrou um crescimento de
2,0% no volume de vendas, se comparado com abril. Se comparado com o mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de 9,3%. O volume de vendas do comércio varejista do estado do Amazonas apresentou no mês de maio um aumento de 6,0% frente a abril, na série com ajuste sazonal, após ter registrado queda de menos 8,4% e crescimento de 3,9% em abril e março de 2018, respectivamente. Na comparação com outras unidades da federação, o Amazonas apresentou o melhor resultado, liderando o crescimento no mês, seguido por Roraima 3,2% e Alagoas 1,7%. Os fabricantes de bicicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram de janeiro a junho deste ano um total de 327.850 unidades. A quantidade corresponde a um aumento de 10,7% sobre a produção no mesmo período de 2017, equivalente a 296.275 unidades. Os dados foram divulgados da manhã desta quinta-feira durante a coletiva realizada pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a Abraciclo. Após 6 anos com redução de volume e faturamento, foi anunciada a recuperação do volume de produção de bicicletas aqui no PIM. Cerca de 35 mil pessoas devem ser convocadas pelo Tribunal Regional Eleitoral para o cargo de mesário durante as eleições deste ano. Somente na capital, mais de 15 mil voluntários devem ser chamados. O processo eleitoral vai eleger um presidente, governador, senador e deputado federal e acontecerá em outubro. As notificações para os voluntários foram expedidas pelos cartórios eleitorais a partir do final de maio deste ano. De acordo com o TRE, não há data limite para ser finalizada a convocação de mesários. Mais de 5 mil voluntários realizaram as inscrições pelo site do TRE para ser mesário voluntário durante as eleições de 2018 aqui no Amazonas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o ano de 2019 foi aprovada ontem. A previsão de recursos do governo do estado na ordem de 17,9 bilhões de reais. Ao todo, os deputados estaduais propuseram 40 emendas. A LDO foi aprovada por unanimidade na última votação antes do recesso da Assembleia Legislativa do estado. A única mudança no texto original enviado pelo governo foi quanto ao repasse envolvendo 3 órgãos. A Defensoria Pública do Estado vai ter 1,4% de repasse, 0,3% a menos do que a proposta anterior. A diferença foi remanejada para os orçamentos do Tribunal de Justiça do Amazonas e Tribunal de Contas do Estado. Os repasses ficaram assim distribuídos. Tribunal de Justiça 8,01%. Tribunal de Contas 3,03%. Ministério Público 3,4%. Defensoria Pública 1,4%. Assembleia Legislativa 4,1%. Após a aprovação, o projeto será enviado para a sanção do governador. Além disso, foi aprovado o concurso para a Secretaria de Segurança Pública. Para isso, foi aberto um crédito adicional no valor de 1,1 milhão de reais dentro do orçamento de 2018 do órgão para ampliação dos quadros da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. A expectativa é que o concurso oferte 1.400 vagas para esses quadros. A LDO teve 4 emendas do deputado Josué Neto do UEA, beneficiando os servidores da UEA, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Fundo Previdenciário do Estado e contempla a inclusão de cirurgiões dentistas das equipes de atendimento das unidades hospitalares. O Ministério Público Federal denunciou o ex-secretário de Estado de Administração e Gestão do Amazonas, SEAD, Antônio Evandro Melo de Oliveira, e os empresários Mohamed Mustafa e Priscila Marcolino Coutinho por corrupção. De acordo com a denúncia, o ex-secretário recebeu de Mohamed, com a participação de Priscila, mais de 6 milhões de reais em propina, paga com dinheiro público, para favorecer o esquema de desvio de recursos públicos da saúde revelado a partir da Operação Maus Caminhos. A participação de Evandro Melo no esquema de corrupção veio à tona com a deflagração da Operação Custo Político em dezembro de 2017, desdobramento da Operação Maus Caminhos. Entre janeiro de 2015 e agosto de 2016, Evandro Melo recebeu como propina 6 milhões de reais em parcelas mensais de 300 mil por ter sido coordenador geral do Comitê Estratégico de Acompanhamento e secretário estadual de Administração e Gestão. No mesmo período, recebeu outros 105 mil em benefício da secretária dele, Marinete Mendes da Silva. Entre abril e julho de 2015, o ex-secretário recebeu 80 mil reais em benefício do jornalista José Raimundo Garcia do site Blog do Pablo, que em contrapartida se comprometia a apenas publicar notícias elogiosas ao governo estadual. Também no primeiro semestre de 2015, Evandro Melo recebeu 100 mil reais em propina em 2 parcelas, uma de 70 mil e outra de 30 mil reais. As investigações mostraram que Evandro Melo era o responsável direto pela articulação política e administrativa do estado,
Todas as principais decisões do governo necessariamente passavam por ele. Nessa posição, ele era peça estratégica para a organização criminosa liderada por Mohamed, ao garantir tratamento privilegiado em comparação com os demais credores do Estado. Na ação penal, o Ministério Público Federal pede a condenação de Evandro Melo por corrupção passiva, crime previsto no artigo 317 do Código Penal, e de Mohamed Mostafa e Priscila Marcolino por corrupção ativa, conforme disposto no artigo 333 do Código Penal. As penas para os dois crimes podem ultrapassar 88 anos de cadeia. O Ministério Público Federal pede ainda a condenação dos três, a reparação dos danos causados com a devolução aos cofres públicos dos valores recebidos em propina, corrigidos monetariamente, sendo 6.285.000 em valores originais. A ação penal tramita na 4ª Vara Federal e aguarda recebimento da Justiça. Polícia. 2 meses após a fuga de 35 presos do Centro de Detenção Provisória de Manaus, na BR-174, 29 presidiários seguem foragidos. A fuga ocorreu por meio de um túnel encontrado próximo à área externa do pavilhão 5 do CDPM-2. A equipe da Polícia Civil, que está em Borba, identificou 20 pessoas que praticaram atos de violência contra a unidade policial do município e o jovem Gabriel Lima Cardoso, de 18 anos, inchado e queimado em via pública no início da noite do último domingo. O diretor do Departamento de Polícia do Interior, Matheus Moreira, disse que agora vai concluir os procedimentos e remeter na próxima semana o caso à Justiça, onde essas pessoas responderão pelos crimes que cometeram. O delegado afirmou que a equipe não tem previsão de retornar a Manaus, continuará em Borba porque muitas pessoas que foram identificadas como autoras dos atos de violência se evadiram da cidade e os policiais seguem diligências para tentar localizá-los e ouvi-los em depoimento. Alberto Pellegrini conta agora o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Muito bem, Paulo Guerra. Ana Carolina da Costa Silva, de 20 anos, Ellen Chayane Pimentel, de 23 anos, foram presas no bairro de Educandos. Conforme informação da CEAOP, Paulo, elas estavam aí com uma arma, estavam com celulares roubados, estavam praticando crimes na área do bairro de Educandos. Daí da ação do 2º DIP e também de policiais da CEAOP, a CEAOP que é o comando, que tem o comando do coronel Clíger Paiva, todo dia tirando bandidos de circulação aí. Um grande trabalho mais uma vez da CEAOP. Após investigação policial, o 2º suspeito de ter participado do assalto que vitimou um atendente de lan house na comunidade Alfredo Nascimento, isso foi no último dia 14. Desde então, a polícia trabalhava muito em busca desses bandidos, e uma equipe do 13º DIP conseguiu prender aí esse bandido aí, que vai com certeza agora responder pelo crime bárbaro que cometeu, crime bárbaro e covarde, quando ele matou um atendente de lan house que não estava nem reagindo, matou por pura maldade e ainda levaram toda a renda e pertences de quem estavam na lan house. Isso aconteceu no último dia 14 de junho. Os policiais do 13º DIP, após intensa investigação, conseguiram prender esse outro participante do assalto. Pronto Socorro, 28 de agosto. Pensa no plantão tranquilo. Noite, madrugada tranquilo no Pronto Socorro, 28 de agosto. No Pronto Socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Um homem deu entrada e ele recebeu uma violenta pedrada na cabeça. As informações dão conta de que ele andava tranquilamente por uma das ruas do bairro Zumbi dos Palmares quando recebeu essa pedrada. Ele ficou se batendo no chão até a chegada do SAMU. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio por volta de 21 horas de ontem, com a cabeça rachada devido a essa pedrada lá no bairro Zumbi dos Palmares. Não levaram absolutamente nada dele, não se trata de um assalto. Ele deve ter feito alguma coisa e levou essa pedrada lá no Zumbi dos Palmares. Pronto Socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Foram murros, chutes,
socos, pontapés e alguns bofetes. As informações dão conta de que um homem se vestiu parecido com um picolezeiro e foi dar uma volta na zona leste da cidade a fim de paquerar, Aí vestiu uma bermuda até no joelho, as canelinhas finas, botou um tênis, uma meia, uma camisa de meia e um boné. Rapaz, um picolezeiro todinho, só faltava a caixa. Ele saiu para paquerar e ainda assim conseguiu algo, conseguiu uma garota, só que essa garota tem um namorado e ao ver ela com aquele senhor parecido com o picolezeiro, ele deu-lhe uma violenta paulada na cabeça desse homem que deu entrada no Platão Araújo, se debatendo também entre a vida e a morte. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, mistério, uma morte misteriosa. Um rapaz apareceu morto em uma das ruas do conjunto Nova Cidade. Ele recebeu vários tiros. Ninguém apareceu como testemunhas. Logo depois de receber os tiros, o homem foi encontrado ainda com vida. Rapidamente foi atendido por uma ambulância do SAMU, mas havia pouco o que fazer. Após os procedimentos, ele já foi constatada a morte dele. Foram vários tiros espalhados pelo corpo e a polícia acredita num possível acerto de contas, que nada também foi levado da vítima. Ele não foi assaltado, ele foi executado. A cidade de Manaus mais uma vez toma banho de sangue. Pensa numa cidade violenta. Diz o nome aí, acertou, é Manaus. A cidade está tomando banho de sangue. E ontem no Morro da Liberdade, 1, 2, 3 morreram na mesma ocorrência. E tudo aconteceu assim, 21 horas. Tudo parecia tranquilo no bairro Morro da Liberdade, quando de repente o carro misterioso rodava pelas ruas do bairro Morro da Liberdade. Um estudante de 21 anos, conhecido como Dentinho, saíra da escola e ficou conversando com alguns amigos na frente do colégio. Quando de repente apareceu o carro misterioso, um dos homens desceu do carro e atirou várias vezes contra o garoto. Um dos tiros pegou no celular do garoto e depois no corpo dele. Ele ainda conseguiu correr um pouco, mais à frente foi alcançado e o homem disparou uma rajada de tiros no corpo do garoto. Uma viatura da Polícia Militar passava na hora, uma viatura da 2ª SICOM. Os bandidos, o que estavam atirando, atiraram também na polícia, atiraram contra a viatura da polícia. Os policiais revidaram. Para não morrerem, os policiais atiraram, revidaram. E os 2 bandidos também foram atingidos. Foram 3 mortes à noite de ontem no bairro Morro da Liberdade. Os assassinos foram tentar matar os policiais e acabaram morrendo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Vamos começar com a dupla cena, concurso 1812, prêmios das 2 faixas acumulados. Primeiro sorteio, dezenas 04, 06, 24, 35, 46 e 49. Segundo sorteio, 13, 23, 26, 29, 37 e 40. A Quina acumulou no concurso 4.722, dezenas sorteadas 06, 07, 16, 50 e 56. 06, 07, 16 50 e 56. A quadra saiu para 84 apostadores, cada um vai receber R$6.151,86. Time Mania, concurso 1204, também acumulou. O time do coração foi o Brasiliense do Distrito Federal.
Com 6 números, uma aposta, R$57.857,17. 5 números, 74 apostas ganhadoras do prêmio R$1.116,93. Dezenas sorteadas a Time Mania, concurso 1204. 05 29, 32 39, 51 65 e 70. E agora vamos ao dia de sorte. Concurso 023. Dezenas 09, 10 17, 19 25 27 e 28. 09, 10 17, 19 25 27 e 28. O mês de sorte foi maio. 6 números acertados, 138 apostas. Cada uma vai receber R$2.659,34. 6h33. Esportes. Após perder Cristiano Ronaldo para a Juventus, o Real Madrid busca um reforço de peso para substituir o astro português. De acordo com a emissora Mega da Espanha, o clube já enviou um representante ao Brasil para negociar a contratação de Neymar do Paris Saint-Germain. Jogos de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Paysandu 1, Vila Nova de Goiás 2. Londrina 1, Avaí 2. Jogos de hoje também pela Série B. 20h30, Goiás e Criciúma. No mesmo horário, Boa Esporte Clube e CRB. Mais tarde, às 21h30, vão jogar CSA e Sampaio Correia. A derrota por 2-1 contra o Vila Nova, sofrida na noite desta quinta-feira, marcou a última partida do Paysandu sob o comando do técnico Dado Cavalcante. Após o revés diante do time goiano no estádio da Curuzu, o clube paraense anunciou a saída do treinador. O São Paulo acertou na noite desta quinta-feira a venda de Cueva para o Krasnodar da Rússia. Uma reunião entre a diretoria tricolor e o empresário do meia peruano, Fernando Radaelli, selou o negócio por 8 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais. O valor será pago de forma parcelada e o São Paulo poderá ganhar mais 12 milhões de euros caso Cueva cumpra alguns pontos de bonificação acertados em contrato, como a conquista de artilharia ou títulos, por exemplo. Bélgica e Inglaterra encerram hoje os preparativos para a decisão do terceiro lugar marcada para amanhã em Petersburgo. O treinador da Bélgica, Roberto Martinez, manteve o costume adotado durante o Mundial e poupou os titulares ontem. Apenas o goleiro Courtois e o volante Nasser Chadli apareceram no gramado para atividade com bola. Já o técnico da Inglaterra dá início de mudanças. Gareth Southgate assina com a possibilidade de colocar energia nova no time. Últimas notícias. A Bolsa Brasileira fechou em alta nesta quinta-feira, acompanhando a recuperação dos mercados globais, embora a disputa comercial entre Estados Unidos e China, que levou nervosismo às praças financeiras no dia anterior, permaneceu no foco dos investidores. O Ibovespa subiu 1,96% a 75.856 pontos, da máxima de 5 semanas. O dólar mudou de direção e fechou em leve alta. A moeda norte-americana subiu 0,1%, vendida a R$3,88,37. Já o dólar turismo era vendido perto de R$4,04, sem considerar o imposto sobre operações financeiras. Depois de anunciar aumento ontem, a Petrobras vai reduzir os preços da gasolina nas refinarias em 0,98% para R$2,0326 por litro a partir desta sexta-feira. É o primeiro corte feito pela petroleira desde 22 de junho. A redução ocorre um dia após uma forte queda das referências internacionais do petróleo, o Brent e o WTI. Os estragos da greve dos caminhoneiros em números. O resultado da paralisação de maio aparece nos índices divulgados agora, em julho. Os protestos de 11 dias afetaram a produção industrial e o comércio naquele mês, e hoje saem os números que vão mostrar o impacto no setor de serviços. Em maio, mês da greve dos caminhoneiros, a produção industrial despencou 10,9%. As vendas do comércio caíram 0,6% e o investimento na economia brasileira recuou 11,3%. Às 9h da manhã de hoje, o IBGE divulga os números do setor de serviços. Quase 56% dos alunos que entraram na faculdade em 2010 não se formaram com os colegas do curso de graduação no qual se matricularam. Abandonos ou trocas de instituição de ensino justificam os percentuais apontados nos dados inéditos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que acompanhou a trajetória dos universitários entre 2010 e 2015 com base no censo
acesso da educação superior. O percentual é equivalente a 1.392.586 estudantes. O estudo não aponta exatamente quantos deles, além de abandonarem o curso, também deixaram o sonho de se formar em uma faculdade. As desistências podem estar relacionadas a mudanças de universidade, de curso e até de turno em relação à matrícula feita no ano de 2010. 6h41. Até junho deste ano, 24.356 venezuelanos pediram refúgio no Brasil, segundo dados do Ministério da Justiça, o que representa um crescimento de 26,6% em relação ao ano anterior. Apenas em Roraima, principal acesso dessa população ao país, foram registrados 18.374 pedidos de refúgio no primeiro semestre deste ano, número maior do que o total de pedidos em todo o país registrados em 2017, um total de 17.865. Após 5 anos de julgamento na Alemanha, uma mulher de 43 anos ficou conhecida como a noiva nazista, enquanto membro de uma gangue neonazista que operou durante 11 anos no país, foi considerada culpada por 10 assassinatos com motivação racial. Beth Chape era a principal ré em julgamento pelo assassinato de 8 turcos, um cidadão grego e uma policial entre os anos de 2000 e 2007. A decisão do Tribunal Estadual de Munique a sentenciou agora à prisão perpétua. Mais de 600 testemunhas foram ouvidas no Tribunal de Munique, fazendo deste julgamento um dos maiores na história da Alemanha pós-guerra. Trump chegou ao Reino Unido ontem em meio a protestos e não segurou o verbo. Em entrevista que será publicada hoje pelo tabloide The Sun, criticou Theresa May e alfinetou a forma como a premier está conduzindo o Brexit. Mesmo assim, foi recebido com toda a pompa em um jantar de gala. Hoje ele se encontra de novo com May e depois toma um chá com a rainha no Palácio de Windsor. Depois viaja para a Escócia. Manifestantes prometem mais protestos. As autoridades do Paquistão mobilizaram cerca de 10 mil policiais e fecharam várias estradas na cidade de Lahore nas horas que antecedem o retorno nesta sexta-feira do ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif ao país, onde será preso após ser condenado a 10 anos de prisão por corrupção. Pelo menos 28 pessoas morreram após bombardeios contra uma região controlada pelo grupo jihadista Estado Islâmico no leste da província de Deir Zor, no leste da Síria, informou nesta sexta-feira o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Os ataques tiveram como alvo uma concentração de civis em uma fábrica de gelo localizada entre as cidades de Al-Zuza e Al-Baghuz Al-Fukani, ambas no leste de Deir el-Zor e sob controle dos jihadistas, segundo a ONG. A fonte advertiu que o número de mortos poderia aumentar devido aos diversos feridos pelos ataques. A ONG não conseguiu precisar se os aparatos militares pertencem à coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos ou as forças iraquianas. Uma grande explosão em uma indústria química no sudoeste da China deixou 19 mortos e 12 feridos, disseram autoridades nesta sexta-feira, no mais recente incidente industrial com mortes no país, que é o maior produtor mundial de químicos. A causa da explosão ocorrida na noite de quinta-feira em um parque industrial de Ibin Heng da tecnologia ainda não é conhecida, disse o governo do condado de Jiangyan. Em sessão extraordinária, nesta quinta-feira, a Câmara de Vereadores rejeitou levar adiante os pedidos de impeachment contra o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PRB. Na votação, os parlamentares que apoiam a permanência do prefeito no cargo conseguiram a maioria simples dos votos, com 29 votos contra 16. 45 vereadores participaram da sessão. Os pedidos de impeachment contra o prefeito foram feitos após publicação do jornal O Globo revelar ter havido reunião secreta com pastores no Palácio da Cidade, sede do governo, em que o prefeito garantiu soluções para problemas como IPTU e agilidade para cirurgias de catarata para os adeptos da Igreja Universal. O juiz da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, Ricardo Leite, absolveu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros 6 réus no processo em que o ex-presidente era acusado de crime de obstrução de justiça. Esse foi o primeiro caso em que o ex-presidente se tornou réu na Lava Jato. Também é a primeira absolvição nos processos aos quais Lula responde. Propostas aprovadas por deputados e senadores nos últimos 3 meses e outras ainda em discussão no Congresso Nacional poderão representar um impacto estimado em pelo menos cerca de 72 bilhões
anuais nas contas públicas, segundo estimativas de diferentes órgãos do governo e de técnicos do legislativo. Apelidada de pautas bomba, essas propostas aumentam os gastos do governo ou dão benefícios para setores específicos que provocam queda na arrecadação. As matérias podem trazer dificuldade para o governo cumprir a meta divulgada para as contas públicas neste ano. A meta permite déficit, despesa maior que a receita, de até 159 bilhões de reais. Esse valor não inclui os gastos com o pagamento de juros da dívida pública. Um dos vice-líderes do governo na Câmara, o deputado Beto Mansur, MDB de São Paulo, disse ontem que a base aliada trabalha para enxugar ao máximo as despesas. Porém, com a aprovação dessas propostas, caberá ao presidente Michel Temer avaliar o que deve ser vetado para diminuir o impacto nas contas públicas. A Força-Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná denunciou nesta quinta-feira Paul Berg, ex-CEO da empresa americana Vantage Darling, pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Os procuradores apuraram que o executivo, em conjunto com Ricin Shisu, representante da empresa chinesa TMT, e Hamilton Padilha, lobista que atuava na Petrobras, repassaram aproximadamente 31 milhões de dólares a título de propina para Jorge Luiz Zelada, ex-diretor internacional da estatal petrolífera, entre 2008 e 2012. Eduardo Vaz da Costa Musa, gerente-geral da área internacional entre 2006 e 2009, e ainda ao MDB, partido responsável pela indicação e manutenção destes em seus respectivos cargos. O MDB tem reiterado que não arrecada valores ilícitos nem autoriza que usem o nome da agremiação para captação ilegal de recursos. É o que todos dizem. Os principais jornais do país chegam às bancas nesta sexta-feira com estes destaques de primeira página. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Juiz segue MP e absolve Lula, André Esteves e mais 5 em ação de obstrução de justiça. A Folha de São Paulo conta com pautas bomba no Congresso, é o dobro do custeio do governo federal, 100 bilhões. O Estado de São Paulo. Collor volta a falar que é candidato ao Planalto e diz que Lula sofre injustiça. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Presídio solta, por engano, ex-braço direito de Fernandinho Beiramar. Que engano. O valor econômico. Presidente da Petrobras defende tributo que suavize variação de preços de combustíveis. Estado de Minas. Estados recorrem ao STF para ter acesso a cálculo do fundo de participação. No Recife, o Jornal do Comércio. Justiça manda bloquear 2 milhões dos cofres da Prefeitura de Goiânia. Diário do Nordeste, em Fortaleza. Em uma semana, a gasolina apresenta queda de 0,6 centavos nos postos de Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Vereadores derrubam veto de Marquesan e táxis de Porto Alegre serão brancos. Edições impressas locais que chegam à nossa redação. O Centenário Jornal do Comércio. Indústria de 2 rodas volta a crescer depois de 6 anos. A crítica. Ônibus parados, 2 horas de sufoco. Em tempo. Quase acaba em bala. Policiais sacaram revólveres e rodoviários atiram pedra durante paralisação relâmpago de ônibus. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Redação, edição e apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos. Nota de falecimento. Familiares da senhora Valdenice Simões de Menezes comunicam seu falecimento ocorrido ontem. Seu corpo está sendo velado na funerária Novo Renascer, situada na rua Major Gabriel, de onde sairá para sepultamento às 15 horas de hoje para o cemitério de São João Batista. A Rádio Difusora noticiou com pesar o falecimento da senhora Valdenice Simões de Menezes. Difusora, o amor do Amazonas está no ar.